Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, a quem eu saúdo de forma especial os servidores desta casa. Estive até há pouco conversando com o servidor Noleto, que me explicou como anda as negociações no que diz respeito ao plano de cargos e salário. Tenho certeza que essa casa haverá de encontrar a solução que esteja dentro da necessidade de vocês e dentro da possibilidade da casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor presidente, venho a esta tribuna, a exemplo do que fiz ontem, esclarecer ao deputado Adriano, quando desde ontem insiste na defesa do pedido de intervenção no Maranhão. O deputado Adriano ontem, quando subiu à tribuna, me corrija ele se eu estiver errado, utilizou o artigo 34 da Constituição Federal, inciso 3º, que é exatamente: a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. E digo isso, senhor presidente, e lembro ao deputado que o princípio consagrado na nossa Constituição, deputado Hélito do Curso, é o princípio da não intervenção. E é por isso que o caput do artigo 34 diz o seguinte, começa dizendo o seguinte: a União não intervirá nos estados e nos municípios. Isso quer dizer que, por ser uma república federativa, a União respeita a autonomia dos estados. E diz logo de início, deputado Marco Aurélio, que não haverá intervenção nos estados nem no município. Ou seja, ela estampa aqui no artigo 34 o princípio constitucional da não intervenção. E aí fala nos casos de exceção, que segundo os doutrinadores e a jurisprudência, trata-se de um caso extremo de excepcionalidade. E diz o seguinte: por termo, a grave comprometimento da ordem pública. E o que aconteceria se o pedido do deputado Adriano fosse deferido? A presidente da República seria ouvida, seria baixado um decreto de intervenção, onde seria afastado o governador do estado, nomeado o interventor, que governaria o Maranhão com a força da União no que diz respeito à segurança pública, já que esse seria, mas para isso o Congresso Nacional teria que ser convocado em 24 horas para aprovar o decreto de intervenção. Se o deputado Adriano Sarney acha que o Congresso Nacional apoiará, num prazo de 24 horas, a decretação de intervenção do Maranhão, eu pergunto, por que que nos últimos anos o Congresso Nacional, já que acha que tem essa força de decretar a intervenção para afastar o governador do cargo, por que nos últimos anos a nossa bancada federal e o nosso Congresso Nacional, a quem o deputado Adriano alega que tem a disposição de fazer isso, não ajudou a vir em recursos federais para o Maranhão? Por que que até hoje a BR-135 está parada? Onde está a força do governo federal e do nosso Congresso Nacional para o Maranhão? Será que o Congresso Nacional só serviria para causar um mal ao Maranhão, afastando um governador que foi legitimamente eleito pelo povo e que, portanto, já ouve-se falar, inclusive, em impeachment, já falaram em impeachment do governador Flávio Dino e agora falam do seu afastamento através de uma intervenção federal. Eu pergunto, será que se o Congresso iria se dispor, deputado Otelino, a baixar um decreto de intervenção, que eu só discuto esse assunto porque sou advogado e tenho amor ao debate. Porque se fosse, para mim é algo tão inimaginário que sequer ia discutir esse assunto. Mas como sou advogado e gosto do debate, estou na tribuna aqui discutindo esse assunto. E aí pergunto, em 24 horas, deputado Otelino, o Congresso seria convocado para votar o decreto de intervenção no Maranhão, afastando o governador Flávio Dino e nomeando o interventor. Ora, meus amigos, será que em 24 horas o Congresso Nacional vai fazer pelo Maranhão o que nunca fez? Será que o Maranhão vai ter que passar a vida inteira, deputado Hélito do Curso, vendo os recursos federais serem destinados a outros estados, deputado Cabo Campos, principalmente na área da segurança pública? Em 24 horas, o que o Congresso vai fazer de bem pelo Maranhão é afastar o seu governador para dizer que aqui há necessidade de implantar. Isso me faz até acreditar, deputado Otelino, e aí eu não quero acreditar nisso, que o deputado Adriano tem até uma certa simpatia pela ditadura militar.
Porque certamente se a intervenção se dará pela questão da segurança pública, evidentemente que o interventor a ser nomeado talvez seja até um militar, deputado Rogério Cafeteira. Salvo engano, o ex-juiz Flávio Dino não teria competência de administrar a segurança pública, então teria que vir um militar. Eu não quero acreditar que o deputado Adriano tem simpatia e tem saudades da ditadura militar aqui em nosso país, senhor presidente. E, portanto, concedo a parte ao deputado Otelino antes de terminar meu pronunciamento. Vossa Excelência depois pode me conceder uma parte? Deputado Eduardo, eu quero cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento. Acho até que Vossa Excelência tem razão, inclusive, quando diz que esse assunto nem mereceria discussão. Até me estranha, que eu inclusive já fiz referência à importância do deputado Adriano Sarney aqui neste plenário, pelo que ele representa politicamente, e esse modelo precisa mesmo ser discutido para que nós possamos entender o presente, mas realmente é estranho falar em intervenção, e aí me faz ter uma convicção ainda mais forte de que o grupo ao qual pertence o deputado Adriano tem mania de golpismo. Até me veio à memória a triste lembrança da cassação do governador Jackson Lago. Então, assim, é preciso aprender a respeitar a vontade da população, a respeitar o regime democrático, a respeitar a Constituição Federal. É preciso aprender a perder. Ontem, doutor Adriano, Vossa Excelência fez teve um gesto até de grandeza quando assumiu a derrota. Mas saber perder é também não conspirar de forma ilegítima contra quem venceu. Então, nesse sentido, eu o cumprimento, deputado Eduardo, pelo pronunciamento, e nós realmente temos que continuar discussões importantes aqui. Não discussões como essa, sem pé nem cabeça, porque não faz o menor sentido a defesa de intervenção federal no Estado do Maranhão, a não ser pelo excesso de saudosismo de quem perdeu o poder. Agradeço a parte do deputado Otelino e confesso, deputado Otelino, quando vi o deputado Adriano subir na tribuna hoje, quando ele pronunciou a primeira palavra que foi intervenção, eu confesso que imagino que ele iria explicar que o que ele tinha solicitado no Maranhão não era uma intervenção, mas o apoio das forças federais, seja a Força Nacional, seja do Exército. Mas lamentei por ele ter insistido o assunto e me parece, exatamente pela reafirmação que foi feita pelo deputado Adriano em relação à intervenção, que a oposição sofre de uma síndrome de abstinência do poder. Tamanha a obsessão que tem em retirar o governador que foi legitimamente eleito pelo povo do Maranhão. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer que ainda no ano passado, e ele fundamentou o pedido dele da intervenção, num requerimento apresentado pelo deputado Bira do Pindaré, deputado Rogério Cafeteira, ainda na legislatura passada. Me disse, inclusive, disse ele, dali do microfone, que teria sido cópia do requerimento do deputado Bira do Pindaré. E aí eu quero fazer duas indagações ao deputado Adriano Sarney, antes de dar a parte a ele. E a primeira é, se ele entende que o requerimento do deputado Bira do Pindaré foi correto naquela época, eu pergunto, onde ele estava que não apoiou o requerimento do deputado? Porque ele não precisava ser político, uma vez que desde o ano passado o deputado Adriano Sarney já utilizava as redes sociais para tratar de política. Então, se ele acha que o deputado Bira do Pindaré foi correto quando pediu a intervenção, quando a então governadora Rosiana governava o Estado, deveria ele ter externado apoio ao requerimento do deputado Bira do Pindaré, deputado Edivaldo Holanda. Sob pena de falar só depois que já passou o fato é fácil. Deveria ter dito na época. E outra coisa que quero colocar, quando perguntei ao deputado Adriano se ele achava que o clima de insegurança era só no Estado do Maranhão, ele respondeu, deputado Hélio, que ele é deputado pelo Maranhão, portanto, ele só se preocuparia com o Maranhão, o que é um grande erro em se tratando de segurança pública. Segurança pública tem que ser integrada entre os estados. Quantos bandidos não foram presos de outros estados aqui no Maranhão? Quantos bandidos do Maranhão não foram presos em outros estados que cometeram um crime aqui e foram para outros estados? Quantos de nós não frequentam outros estados? Será que os outros brasileiros não são irmãos também? Será que eles não têm o direito também de ter a segurança? E digo isso porque boa parte da segurança, da insegurança, vem pelas fronteiras exatamente dos estados. O tráfico de drogas vem de um estado por outro, a questão da violência passa de um estado por outro, as fugas acontecem de um estado por outro.
Portanto, quero lamentar também essa posição do deputado Adriano, porque dizer sim que uma segurança eficiente e eficaz nos outros estados faz com que a segurança também no estado do Maranhão melhore. Porque assim como os presos têm medo de ir para um estado que tem a segurança eficaz, eles têm medo de ir para outro também, deputado Cabo Campos. Vossa Excelência, que é da polícia, sabe que quantas das vezes, deputado Cabo Campos, os bandidos que vêm para cá não vieram de outros estados para ensinar, inclusive os daqui, a cometer crime. Portanto, quero lamentar também a falta de preocupação do deputado Adriano em relação à segurança em outros estados. Portanto, antes de finalizar as palavras, concedo a parte ao deputado Rogério Cafeteira e logo após ao deputado Adriano Sarney. Deputado Braide, gostaria de me associar às palavras de Vossa Excelência e aqui fazer um registro que eu acho que o deputado Zé Adriano tem um grande respeito e o reconhecimento pelo trabalho que vem fazendo na oposição, importante trabalho na oposição. Mas eu acho que em 2 momentos o deputado Zé Adriano não foi feliz aqui na casa. Porque começa a transparecer uma vontade, mesmo que subliminar, de retirar de uma forma não republicana o poder, né, o governador Flávio Dino do poder, né, que lhe foi conferido por 64% da população. Veja só, há tempos atrás o deputado Adriano questionou que o governador poderia sofrer um processo de impeachment, vejam só, pela composição da CCL. Eu acho que foi assim, o absurdo do absurdo. Você questionar o impeachment de um governador pela composição da CCL e agora nessa questão da intervenção, que ontem aqui conversando, e Vossa Excelência, quando começamos a conversa, Vossa Excelência ainda ficou assim, deputado Rogério, não é possível isso. E fomos para a Constituição para que Vossa Excelência confirmasse. Então, eu acho que começa a transparecer um sentimento que não é bom e uma imagem que não é positiva para o deputado Zé Adriano. Então, aqui eu gostaria de sugerir que o deputado Zé Adriano, e às vezes a gente não é feliz em determinadas colocações, mas que mude o seu discurso. E eu acho que solicitar uma ajuda federal é uma coisa, uma intervenção é outra totalmente diferente, que não tem o menor cabimento. Muito obrigado. Agradeço a parte do deputado Rogério Cafeteira e disse ontem, deputado Rogério Cafeteira, que talvez nenhum presidente da República, deputado Paulo Neto, enfrente tantas denúncias como enfrenta a presidente Dilma. E embora eu, pessoalmente, tenha divergências em relação à presidente da República, enfrenta denúncias de corrupção no governo federal, enfrenta crise política junto ao Congresso Nacional, mas até os mais ferrenhos defensores, os mais ferrenhos opositores da presidente Dilma não ousam falar ainda e nunca até hoje protocolaram um pedido de impeachment da presidente Dilma, porque tem que ser respeitado a legitimidade do povo que a elegeu. Se aí sim ficasse configurado um crime de responsabilidade da presidente Dilma, que é o caso de impeachment, aí sim poderia se discutir e fazer o pedido formal junto ao Congresso Nacional de impeachment. Mas eu estou dando esse caso para vocês verem exatamente o excesso cometido pelo deputado Adriano, a quem respeito, a quem tem admiração pelas posições aqui que mantém nessa casa, mas entendo que nessas últimas 2 propostas feitas pelo deputado Adriano, tanto do impeachment do governador Flávio Dino, como da intervenção federal no sentido de afastar o governador do cargo e nomear o interventor, acho que o deputado Adriano se excedeu. Concedo uma parte ao deputado Adriano Sarney. Muito obrigado pela parte, deputado Eduardo Braide. Deputados, eu acho que eu não me fiz entender direito. O governador e o seu secretário de Segurança vão publicamente, para todos ouvirem, afirmam que o efetivo dos policiais
não é o bastante, é insuficiente. O governador, repito, o governador do Estado, o secretário de Segurança, afirmam publicamente que o efetivo do Estado não é suficiente. Nos últimos dias, 4 policiais que estão aí para nos defender, para defender a população, são mortos. 4 policiais são mortos. Fuga nas prisões. Armas de fogo sendo perdidas e roubadas. Aí, os governistas nessa casa dizem que é excesso pedir uma intervenção na segurança pública do Estado. Ora, quem está falando que a nossa força policial não é o bastante é o governador do Estado, é o secretário de Segurança. Quem deveria pedir apoio e intervenção na segurança não é o deputado Adriano Sarney, mas o governador do Estado. Ele tem que ter responsabilidade. Aí, Vossas Excelências dizem que esse assunto não merece discussão. Ora, o povo do Maranhão não merece discussão? Os PMs e as suas famílias que estão morrendo não merecem discussão? Os que ainda estão na rua com medo não merecem discussão? A população de São Luís e do interior não merece discussão? Porque quando eu, que sou deputado, saio de casa, eu tenho medo de ser assaltado, deputado. Eu tenho medo de ser assaltado. Então, deputado, o que eu quero dizer e perguntar a todos os governistas nessa casa é que quem precisa respeitar a população é o governador Flávio Dino, e não o deputado Adriano Sarney, que está fazendo o seu papel de oposição. E quando eu disse aqui que o governador está sofrendo uma representação no Ministério Público por improbidade administrativa, porque nós da oposição, os 4 únicos deputados de oposição aqui nesta casa, fizemos uma representação no Ministério Público de improbidade administrativa contra... Vou finalizar, porque Vossa Excelência passou 15 minutos falando agora no meu nome, eu só quero finalizar, por favor. Nós protocolamos no Ministério Público um processo de improbidade administrativa. Deputado Eduardo Brade, eu sou administrador e economista. Vossa Excelência é um excelente advogado. Agora, Vossa Excelência vir dizer que improbidade administrativa não dá impeachment, eu não estou protocolando impeachment do governador Flávio Dino. Mas se Vossa Excelência lê o direito, os livros de direito, Vossa Excelência sabe que improbidade administrativa dá sim impeachment. O que eu quis dizer aquele dia, naquele meu pronunciamento aqui, foi que improbidade administrativa dá impeachment, mas eu não pedi o impeachment do governador, como agora eu não estou pedindo afastamento do governador. Eu estou pedindo intervenção na segurança pública. Parem de distorcer meu discurso. Eu estou sendo responsável, porque aqui nesta casa a oposição serve para ser responsável perante o povo. Se Vossa Excelência, os governistas que estão aqui, estão achando que nós vivemos numa situação de segurança no nosso Estado, Vossa Excelência está muito enganado. E não adianta vir botar a culpa em governo passado, porque eu sou deputado nesta legislatura. Vossa Excelência, acho que estava tão nervoso na ânsia de me atacar, que disse que eu era deputado na legislatura passada. Deputado Eduardo, Vossa Excelência disse que eu não apoiei o requerimento do deputado Bira. Como que eu poderia apoiar o tempo já encerrou. Eu peço aos deputados que encerrem a discussão. Como eu poderia... Deputado Eduardo, conclua seu pronunciamento. Eu peço que Vossa Excelência, deputado Otélio, me conceda mais 10 minutos do tempo do bloco para que eu possa conceder. Primeiro, deputado Adriano, quando fiz referência a Vossa Excelência em relação ao requerimento do deputado Bira, e aí eu quero que Vossa Excelência depois leia o meu discurso de forma bem tranquila, as notas taquigráficas, eu disse que, embora Vossa Excelência não fosse político no ano passado, Vossa Excelência já utilizava as redes sociais para se manifestar sobre política. Foi isso que eu disse. E aí eu vou trazer para Vossa Excelência aqui os dados.
Vossa Excelência pede a intervenção federal no Maranhão sob esses argumentos. Vou ler aqui para Vossa Excelência quando foi feito o pedido de intervenção no ano passado. Ataques a ônibus. Entre os dias 20 de setembro e 1º de outubro, criminosos incendiaram 18 veículos em São Luís e região metropolitana. Rodoviários chegaram a paralisar as atividades temendo ataques com vítimas, como ocorreu no dia 3 de janeiro, quando ataques a 4 ônibus feriram 5 pessoas, sendo que uma criança de 6 anos morreu com 95% do corpo queimado. Segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, as unidades prisionais do Maranhão são extremamente violentas, com 60 mortes contabilizadas em 2013. Este ano já são 17 presos mortos em Pedrinhas e 29 em todo o sistema, segundo os dados contabilizados até o dia 19 de setembro. Em novembro do ano passado, os trailers da PM foram atacados por criminosos. Um policial morreu ao ser metralhado. Após os ataques, o Estado adquiriu novos armamentos para policiais. Além de ser palco de assassinatos, Pedrinha também tem histórico de fugas. A última delas ocorreu em 11 de setembro, quando um caminhão caçamba quebrou o muro do centro de detenção provisória em Pedrinhas e 36 presos fugiram do local. O diretor da Casa de Detenção de Pedrinhas, Cláudio Barcelos, foi preso no dia 15 de setembro, acusado de receber dinheiro para facilitar a fuga de presos. Portanto, eu faço só uma pergunta a Vossa Excelência. Segundo o entendimento de Vossa Excelência defende, então, que no ano passado deveria ter havido a intervenção federal por conta desses fatos? Pode responder. Deputado... Não, a pergunta é muito simples. Não simples. A pergunta é, diante de tudo que eu mostrei aqui em relação à segurança pública, que aconteceu no ano passado, Vossa Excelência defende que deveria ter havido a intervenção no ano passado para ter mais segurança pública? Vossa Excelência, no ano passado... Aí fica difícil. Não, não fica difícil. É sim ou não? É sim ou não? Se deveria ter interferência... Eu li para Vossa Excelência tudo o que aconteceu. Ônibus queimados, crianças morrendo dentro dos ônibus, fuga em Pedrinhas, diretor do presídio sendo preso por acobertar fugas, relatório do Conselho Nacional de Justiça, feito de forma independente, mostrando o caos que estava no sistema penitenciário. Vossa Excelência entende que no ano passado deveria ter havido intervenção federal no governo do Estado do Maranhão? Foi votado aqui um requerimento. Aí fica difícil. Foi votado aqui um requerimento a favor. Perguntando a Vossa Excelência se Vossa Excelência defende que deveria ter havido ou não. Sim. Tá bom, era o que eu queria ouvir. Então, Vossa Excelência defende que deveria ter havido intervenção no governo passado. A pergunta é, como cidadão, quando o policial militar morreu ao ser metralhado no trailer e Vossa Excelência já utilizava as redes sociais para se manifestar sobre política, por que Vossa Excelência não demonstrou apoio quando houve a morte do policial militar naquela época? Deputado Adriano, eu nunca fui de utilizar, principalmente aquilo que acontece comigo pessoalmente, para tratar de forma leviana de política aqui. No ano passado, durante a campanha, muitos de vocês não sabem e vão saber hoje, eu fui vítima de um atentado a tiro. E Vossa Excelência sabe disso porque me ligou para me externar a sua solidariedade. Lembra disso? Nem por isso vim a esta tribuna, por conta de ter sido vítima de um atentado a tiro, fazer apologia a essa situação e dizer que aqui estava um caos e que precisava de intervenção federal. Porque eu entendo que essa tribuna não é para ser utilizada para interesses pessoais, mas para interesse do povo do Maranhão. E é por isso que defendi ontem que a energia gasta por deputados, tanto da oposição como do governo, tem que ser utilizada para a proposição de um pacto pela vida aqui dos moradores do nosso Estado. Propostas que possam sair daqui e ser aplaudidas fora desse muro em relação a situações concretas que venham melhorar a segurança pública. Não pedir de forma política e de forma eleitoreira o afastamento do governador do Estado por uma situação que está acontecendo agora, onde o governador já convocou os policiais, dos 1.000 que foram convocados, 350 não compareceram, 388 terminaram o curso e mais 1.500 foram chamados para que pudesse completar o número de 1.000 anunciado pelo governador do Estado. Nomeou agora mais 20 delegados. Nomeou no mês passado mais 68 agentes da Segurança Pública Civil. Aqui, deputado Adriano,
há um tempo atrás, acho que no mês passado, foi aprovada uma lei de nossa autoria que prevê que os veículos apreendidos, que forem objetos de furtos e roubos, deputado Edivaldo Holanda, possam ser utilizados pela própria Polícia Civil no sentido de combater a criminalidade. Então, um veículo que foi utilizado para cometer o crime, ele vai ser utilizado para combater o crime. Eu acho que são de ideias positivas e propositivas que o povo do Maranhão espera a conduta desta casa. E é isso que eu quero acreditar, que essa legislatura haverá de fazer um reflexo em sua consciência e começar a apresentar e dar as mãos para que o povo do Maranhão possa aplaudir, não lado A ou lado B, mas aplaudir a classe política do Maranhão com ideias propositivas e que venham de encontro ao anseio da população, independente a qual grupo pertence. Portanto, era o que tinha a relatar, senhor presidente.